Amor inocente, a tímida e o casamento dos sonhos. A tempestade rugia como um animal enfurecido, e a mansão de Eduardo se erguia, solitária em meio à selva densa, luxuosa por fora, mas com paredes que ecoavam sua solidão. O milionário recluso nunca recebeu ninguém ali. Os segredos em seus olhos eram mais volumosos que os candelabros de cristal que piscavam à luz das velas. O silêncio era cúmplice de suas feridas. Mas naquela noite, um golpe nas portas de Mogno mudaria sua história. Clara, uma jovem sonhadora, entrou em sua vida sem aviso e com a força da tempestade. Molhada da cabeça aos pés, seus cabelos ondulados grudados no rosto, ela parecia um personagem. O coração dele acelerou. Ele nunca falara de si. Nesta conversa, ele revelou partes dele que achava que estavam enterradas para sempre. Seu passado, repleto de perdas e desilusões, escapuliu como a água entre os dedos. A conexão entre eles crescia, embriagante e intensa. Clara ria e sonhava em voz alta. Um dia vou montar meu próprio ateliê, dizia, enquanto os ecos de seus planos iluminavam o ar pesado e molhado. Mas sombras não tardaram a aparecer. A tempestade lá fora era apenas o início. Francisco, o rival antigo de Eduardo, sempre à sombra, agora se fazia presente. Ele sabia onde encontrar Eduardo e as fraquezas que poderiam ser exploradas. Seu plano era mais sutil que um vendaval, e seu objetivo muito claro. Eduardo não estava ciente de que Clara, a tímida sonhadora, estava se entrelaçando nas tramas de um jogo maior. Um vazio pairava no ambiente, enquanto as palavras se transformavam em murmúrios cautelosos. Naquela noite, entre risos e segredos partilhados, surgiram também os fantasmas do passado de Eduardo, trazendo à tona antigas mágoas que saíam cortando o ar como relâmpagos. Cada revelação de Clara o fazia sentir um tremor. E se você pudesse deixar para trás o que dói? Ela questionou. Desafiando suas barreiras emocionais, ele engoliu em seco. A dor se despedaçando dentro dele por conta de sua sinceridade. Como abrir-se para alguém que acabara de chegar e poderia ir embora com a mesma rapidez? Finalmente um estrondo. A casa tremeu. Os vidros vibraram. Uma nova tempestade se formava, não apenas lá fora, mas dentro dele também. Eduardo teve que decidir, seguir seu coração ou deixar o medo determinar seu destino. O que acontecerá com ele e Clara? O passado de Eduardo é um abismo engolindo suas chances de felicidade. O futuro é nebuloso. O destino deles está prestes a se entrelaçar de maneiras perigosas. A verdade e o amor estão prestes a serem testados. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir!
A tempestade rugia com mais intensidade, como se a própria natureza se alvoroçasse diante do que estava prestes a acontecer. Os trovões ressoavam como sinais de alerta, enquanto Eduardo lutava contra seus próprios demônios. De repente, a porta da mansão se abriu com um estrondo. O vento uivava, mas o que mais chamou atenção foi a figura de um homem que entrou sem cerimônia, ofegante e com um olhar desesperado. Era Francisco, o rival de Eduardo. O coração de Eduardo disparou. O que ele estava fazendo ali? O que você quer, Francisco? Eduardo perguntou, a voz tensa, como uma corda prestes a se romper. Eu vim avisar. Não é só a tempestade que está vindo, Eduardo. Francisco gritou, a cara molhada e pálida, como quem trazia uma verdade pesada. É sobre Clara. Eduardo sentiu um frio na espinha. O que tem ela? Você não sabe? Ela não é quem você pensa. As palavras de Francisco cortavam o ar, e a relação delicada entre Eduardo e Clara ameaçava desmoronar. Cada sílaba era um golpe, e Eduardo já podia sentir a confiança que havia começado a construir ruir rapidamente. Clara olhou para Eduardo, seus olhos inchados e confusos. O que você está dizendo? A insegurança dela era palpável, e o riso que uma vez iluminara seus rostos, agora parecia um eco distante. Ela tá aqui por uma razão, Eduardo. Um motivo bem diferente do que você imagina. Clara é uma agente que está se infiltrando no seu mundo. A voz de Francisco era como um tambor batendo, revelando segredos que poderiam despedaçar o frágil laço que unia os dois. Os olhos de Clara se arregalaram. Eu não sou nada disso, Eduardo. Eu só queria sonhar. Sua voz mal pôde sustentar a verdade. Seus lábios trêmulos, como se tentassem escapar do peso da acusação. Eduardo sentiu seu coração apertar. Como ele pôde se deixar enganar assim? Tudo parecia tão real, tão puro. A conexão que haviam criado se desfazia diante dos seus olhos. O que era amor agora parecia uma armadilha. Você mentiu! Eduardo falou com raiva, mas a dor em seu tom denotava uma ferida mais profunda. Por que você não me contou? Por que não foi honesta desde o início? Porque eu não sabia como! Clara gritou, lágrimas agora deslizando por seu rosto. A missão era diferente. Mas eu não conseguia me desapegar de você. Nesse momento de tensão, um clarão iluminou o céu e a casa tremeu. O passado de Eduardo começou a se fundir com o presente em um redemoinho de emoções. A tempestade não era a única força em jogo. Ele estava sendo puxado para um abismo e as feridas abertas começaram a sangrar. Eduardo olhou fixamente para Clara. Uma mistura de amor e traição ardendo em seu peito. Mas antes que ele pudesse processar completamente, uma nova revelação irrompeu. Francisco puxou algo do bolso. Um documento amarelado e rasgado. Ele estendeu a mão e os olhos de Clara brilharam com terror. Este é o verdadeiro motivo. Seu passado, Eduardo. Seus segredos. Clara estava aqui não para te salvar, mas para te destruir. Francisco proferiu, a voz cheia de uma satisfação sombria. O que estava escrito ali poderia mudar tudo. Clara tentou correr, mas a porta se fechou com um estrondo. A tempestade continuava a rugir, enquanto Eduardo olhava fixamente para Clara, que agora parecia uma estranha. Os laços que os uniam estavam prestes a se desatar, e a turbulência interna deles refletia o caos lá fora. Eduardo sentiu o peso do documento em sua mão. O que ele faria a seguir? A verdade agora estava mais perto do que nunca, mas ao mesmo tempo, tudo parecia prestes a ruir. O futuro deles pendia em uma linha tênue, e o que viria a seguir
seria decidido em um instante. Eduardo sentiu o peso do documento em suas mãos e no fundo do peito algo começou a se agitar. A conexão com Clara parecia um frágil fio prestes a se romper. Ele piscou, tentando processar o que Francisco acabara de dizer, mas cada palavra só tornava tudo mais confuso. "Mostre-me!" Eduardo exigiu, sua voz tremendo com uma mistura de raiva e súplica. Francisco, um sorriso que mais parecia uma sombra, entregou o papel. Os olhos de Clara estavam arregalados, cheios de uma mistura de horror e incredulidade. Eduardo desembaraçou o documento, que estava manchado e amassado. Quando os olhos correram pelas linhas, testemunhas de verdades amargas, o mundo ao seu redor pareceu desmoronar. O que estava escrito não era só um segredo qualquer, era um assombro. "Eduardo, eu não fiz nada disso!" Clara implorou, a voz quebrada. "Você sabe que eu não sou assim." Mas Eduardo já estava passando os olhos freneticamente sobre o papel, e eis que a verdade se revelou. Clara não era apenas uma agente infiltrada. As informações transmitidas por Francisco indicavam que ela estava ligada a uma organização secreta, com a missão de trazer à tona os crimes de Eduardo. Mas havia uma informação ainda mais devastadora. A última linha cavava uma lâmina no seu coração. Ela veio para moldar a sua destruição. Mas, em um ato de traição, se apaixonou por você. Os olhos de Clara estavam encharcados agora. "Não acredite nisso! Eles mentiram, Eduardo. Achar que o amor pode mudar tudo é uma ilusão." Francisco interrompeu, com um gosto amargo nas palavras. "Você acredita mesmo que alguém como ela poderia estar aqui apenas para amar?" Pela primeira vez, Eduardo sentiu que as bases de sua existência estavam vacilando. Os ecos de um passado que ele tentava deixar para trás, agora voltavam como sombras persistentes. Ele não sabia em quem confiar. A raiva se misturava com a dor, um balé de emoções em sua mente. Mas antes que pudesse decidir, uma forte rajada de vento fez a janela próxima se estilhaçar. O som de vidro quebrado explodiu pelo ar somático, ecoando pela mansão. O clarão relampejou mais uma vez, e nesse instante de caos, algo inesperado aconteceu. O chão abaixo deles começou a tremer, como se a própria casa estivesse reagindo à tensão. "Saia, agora!" Eduardo gritou, puxando Clara na direção da porta. Mas um segundo antes de alcançá-la, um clarão ofuscante iluminou o ambiente. Quando a luz desapareceu, Francisco estava caído, os olhos arregalados. Eduardo olhou na direção onde ele estava. Um brilho metálico se destacava em sua mão. Era uma arma. O quê? Como ele? "Francisco, você tá surreal! Você estava me traindo!" Eduardo percebeu que toda a conversa havia sido uma armadilha. Uma combinação de ciúmes e rancor. Francisco não era apenas o rival. Era um ser de um passado que ele nunca poderia esquecer. A cena se acelerou. "Clara, corra!" Eduardo gritou, seu coração acelerando. A tensão estava insuportável. Nesse momento, um grito ressoou alto entre o barulho da tempestade. Finalmente, Eduardo compreendeu. Tudo isso não era só sobre Clara ou seu passado, mas sobre um jogo de poder que se desenrolava diante deles. Em meio a essa confusão, Clara olhou profundamente nos olhos de Eduardo, como se estivesse tentando encontrá-lo novamente, dentro do tumulto que o cercava. "Eduardo, eu amo você!" Ele hesitou. As palavras dela eram como uma âncora em um mar agitado. Mas antes que pudesse responder, a verdade soava na correnteza.
o que realmente estava em jogo, o que eles realmente conheciam um do outro. O tempo estava se esgotando e a porta estava se fechando. O estrondo de um novo relâmpago, expressão de que tudo que ele pensava que sabia estava prestes a ser desmantelado. O futuro, um mistério inescapável. E no fundo, Eduardo sabia que aquela noite mudaria suas vidas para sempre. Mas de que forma? Ele estava prestes a descobrir. Eduardo olhou para o documento em suas mãos, a verdade parecendo cada vez mais pesada. O tempo parecia ter parado. Um clarão iluminou o ambiente, e quando a luz se foi, o coração dele estava acelerado. Mas um novo grito ecoou. Um grito que não era de medo, não era de desespero. Era algo mais profundo, algo que buscava a atenção. Eduardo! O chamado veio de Clara, mas não era um som que ele reconheceu. Ela gritou, a voz tremendo, como se as palavras saíssem em desespero. Entender o quê? Clara, agora não é hora para jogos. Ele não podia acreditar que ela ainda tinha a audácia de jogar com a situação. Mas no fundo, uma parte dele queria acreditar que ela era inocente, que ela não tinha vindo para destruí-lo. Antes que pudesse completar seu pensamento, a figura à porta se revelou. Francisco, caindo para trás, com a expressão de quem acabou de ver um fantasma. E não só isso, ele tinha algo em suas mãos, um dispositivo reluzente. Um dispositivo que Eduardo reconheceu como uma espécie de controle remoto. Oh, não! Eduardo sussurrou, a realidade caindo como uma pesada cortina de veludo. Francisco, o que você... As palavras morreram em sua garganta. O processo estava em andamento. Ele não conseguia pensar claramente. O que era aquele dispositivo? Eduardo, ele está aqui para destruir tudo! Clara gritou, os olhos se arregalando. Mas Francisco apenas sorriu, um sorriso sombrio. Você não tem ideia, não é? Fui eu quem trouxe a tempestade até você, e não estou falando apenas da chuva. Ele pressionou um botão e naquele instante, um estalo profundo ecoou na mansão, fazendo com que o chão tremesse sob seus pés. Eduardo viu Clara se contorcer, um brilho repentino nos olhos dela, antes de se transformar em terror. Eduardo, não! Ela estava estendendo as mãos, como se tentasse alcançá-lo. Eu não sou uma agente! Eu sou... E o que deveria ser um grito de desespero se transformou em algo ainda mais profundo. Clara caiu de joelhos e a luz da tempestade iluminou uma marca em seu braço. Uma tatuagem em forma de serpente, um símbolo familiar. Você! Eduardo gaguejou, paralisado. Você é do cartel? Eduardo, não! Deixe-me explicar! Clara implorou, mas a tempestade lá fora tornou-se um clarão ensurdecedor. O ambiente estava desmoronando ao seu redor, as paredes tremeram. Francisco estava em êxtase. Ela nunca foi quem você pensou. Ela veio aqui para acabar com você. E agora, temos que terminar isso de uma vez. A visão dele se turvou. As lágrimas escorriam pelo rosto de Clara. Não, não, não! Não é isso que você pensa! Eu não queria! Eu nunca quis! Mas a força de palavras não eram o que Eduardo precisava naquele momento. Ele estava perdido. Cada revelação estava rasgando seu coração. Clara não era uma simples sonhadora. Ela estava junto com o maior inimigo que ele tinha. Seu amor ficara acorrentado com uma mentira profunda, e tudo que eles tinham construído parecia estar prestes a se desintegrar. A tempestade rugia com ainda mais força, e Francisco estava prestes a dar o golpe final. E agora, Eduardo,
Com a sua queda, eu subo ao poder. E Clara? Bem, Clara ficará do meu lado, não é, querida? As palavras dele vibraram através da sala. Mas antes que Eduardo pudesse se mover, um som estonteante irrompeu do céu. Um trovão. E quando olhou de novo, Clara havia desaparecido. Em seu lugar, havia apenas uma sombra, evaporando-se na tempestade. O que você fez com ela? Eduardo rugiu, sentindo uma onda de frustração e medo. Ele não sabia em quem confiar. As falsas verdades pesavam sobre ele. O que ainda restava? Francisco riu, um som que soava mais como um canto de vitória. Você verá, Eduardo. Há mais nisso do que você pode imaginar. E com um movimento rápido, ele acionou o dispositivo novamente. Uma explosão de luz iluminou a sala. E em um instante, a mansão pareceu se desintegrar. Eduardo teve uma visão rápida de Clara. Novamente, mas não era a mesma. Uma expressão de dor e confusão estava estampada em seu rosto. E então, tudo foi escuro. A única certeza que restava eram os ecos das vozes dele e de Clara, perdidas em meio à tempestade que agora parecia dominar o mundo inteiro. O que era real? E o que viria a seguir? Ele estava prestes a descobrir que a tempestade mais forte era a que se formava dentro dele. E tudo poderia mudar novamente. A escuridão parecia engolir tudo ao redor de Eduardo. O som da tempestade, antes distante, agora rugia como um animal faminto. E ele estava paralisado. Clara desaparecera na fração de um segundo, como se o próprio céu a tivesse levado. Francisco, por outro lado, esbanjava um sorriso traiçoeiro. Francisco, o que você fez? Eduardo gritou, a voz embargada, a raiva e a confusão pesando sobre seus ombros como uma rocha. Fechei a porta para a salvação, Eduardo. Francisco respondeu, a voz leve, repleta de uma satisfação malévola. Você realmente achou que poderia escapar do seu passado? Que poderia se esconder atrás de um amor que nunca existiu? Eduardo sentiu um nó se formar em sua garganta. Clara, não é assim. Ela é uma agente, Eduardo. E agora todos os seus segredos estão em suas mãos. Francisco estendeu a mão, um gesto arrogante. Você sabe que ela estava aqui para te destruir, não sabe? O que vai fazer agora, em vez de se deixar levar por ilusões? Foi nesse momento que tudo mudou. O chão tremeu mais uma vez, mas era diferente do que já havia sentido. Era um tremor de força, não de medo. Um barulho profundo se propagou pela mansão, e Eduardo sentiu um arrepio subir por sua espinha. Então a porta da mansão se arrebentou. Todo o ambiente ficou mergulhado em um brilho ofuscante, como se um novo relâmpago iluminasse a cena. Uma figura saiu desordenadamente da escuridão, e o coração de Eduardo parou por um instante. Era Clara. Mas ela não estava sozinha. Atrás dela, uma segunda figura surgiu. Um homem alto, de ombros largos, com uma máscara que cobria metade do rosto. A atmosfera ficou densa e tensa, como se todos os fios da realidade fossem puxados para um ponto de ruptura. Clara! Eduardo gritou. Mas a expressão dela não era de alívio. Havia algo em sua cara, uma mistura de dor e determinação. O homem de máscara olhou para Francisco e Eduardo percebeu que eles se conheciam. Francisco, você falhou! O plano já era! O homem disse, e a voz, apesar de abafada pela máscara, era familiar. E você, Miguel, não deveria estar aqui? Francisco respondeu, choque e raiva misturados em sua voz.
A revelação caiu sobre Eduardo como um peso. Miguel! O nome reverberou em sua mente. Miguel, o irmão dele. O mesmo que há anos ele acreditava ter perdido para o mundo criminoso. Eduardo, você precisa entender, Clara disse, interrompendo seus pensamentos. Eu não sou uma espiã. Miguel está aqui para finalmente expor a verdade. O que estava acontecendo? O coração de Eduardo disparou. De que verdade você está falando? Por que está com ele? Como você conhecia? Eu trabalho para uma organização maior do que Francisco. Uma que tenta limpar este mundo, Eduardo. Miguel cortou. E você está no centro de tudo. Francisco não é seu único inimigo. Ele está tentando manipular você para acabar em um jogo que nunca quis fazer parte. A tempestade lá fora se intensificou e a mansão parecia girar em torno deles. Eduardo olhou de uma figura para outra, perguntas ardendo em sua mente. O que eles estavam falando? Ele estava apenas tentando viver, tentando amar. Clara, então você não estava me enganando? Ele perguntou, a voz quase um sussurro. Não, eu nunca quis isso. Eu me envolvi por causa de um erro, de um compromisso que fiz para te proteger. Clara se adiantou, os olhos cheios de lágrimas. Mas a verdade é que Francisco usou a dor do seu passado contra nós. E Eduardo, ele planejou tudo isso. E naquele instante, a tempestade não parecia mais ser exterior. O verdadeiro vendaval estava dentro dele. Um amor construído sobre mentiras. Um passado que voltava para o presente. A desconfiança misturava-se à necessidade de entender. Então, tudo isso foi uma armadilha? Eduardo respirou fundo, atordoado. Precisamos sair agora! Miguel gritou, quebrando o silêncio carregado de confusão. O chão tremia mais forte e as luzes da mansão começaram a piscar. Francisco não vai parar até ter você. Então, sob uma nuvem de incertezas e medos, Edward se viu diante de uma escolha. Confiar em Clara e Miguel ou encarar o que o passado havia trazido de volta para destruir tudo? As perguntas ainda pairavam no ar, sem respostas e sem saída. O destino dele estava em perigo. A tempestade dentro dele e fora não cessava. Qual seria o próximo passo? Ele estava prestes a descobrir. Eduardo olhou para Clara e Miguel, sua mente girando em uma tempestade de emoções. O ambiente tremia com a furiosa raiva de Francisco. Mas havia algo mais profundo nesse turbilhão. Ele teria acreditar em Clara, mas cada palavra se tornava um nó em seu peito. E agora a verdade se desdobrava sob uma pressão esmagadora. Precisamos sair! Miguel insistiu, olhando em volta enquanto o chão continuava a tremer. Mas Eduardo ainda estava preso à confusão. Você está dizendo que não é uma espiã? Ele perguntou, a incredulidade estampada em seu rosto. Por que confiei em você, então? Porque eu não sabia da verdade. Clara respondeu, sua voz subindo de intensidade. Quando eu entrei na sua vida, foi por causa de uma missão, mas logo percebi que estava apaixonada. Eu não podia voltar atrás. Cala a boca! Francisco gritou, e suas palavras cortaram o ar como um raio. Você está fingindo, Clara. E Eduardo, você realmente acha que essa mulher pode te ajudar? Ela é um risco, e você está prestes a descobrir isso da maneira mais difícil. E antes que o fardo de suas palavras pudesse assentar, algo inesperado aconteceu. Um estrondo voraz preencheu a sala e a estrutura da mansão começou a desmoronar. Uma rachadura se formou no chão, como uma serpente furiosa saindo de sua toca. Miguel empurrou Eduardo e Clara para o lado, tentando protegê-los. Mas no mesmo instante, uma explosão de luz iluminou a casa.
Aquela não era uma luz comum. Era um brilho quase sobrenatural. Todos se viraram para ver Francisco, que agora segurava aquele dispositivo em sua mão, a fonte de tudo. Ele estava prestes a usar algo que nem mesmo Eduardo poderia imaginar. Então, em uma fração de segundo, tudo se transformou. O chão se abriu e a mansão estremeceu como se estivesse viva. Francisco sorriu de maneira sinistra. Adeus, Eduardo! Você vai ver o que realmente sou! A luz ofuscante explodiu ao redor dele, e Eduardo sentiu um puxão forte. Ele fechou os olhos, esperando pela explosão, esperando que tudo acabasse. Mas quando a luz se dissipou, ele se viu em um lugar completamente diferente. Fechando os olhos contra a claridade, Eduardo havia se tornado uma espécie de arena, cheia de pessoas observando em silêncio absoluto. Olhos curiosos e maldosos. Clara estava ao seu lado, mas seu olhar estava distante. Como se, de repente, ela tivesse se transformado em outra pessoa. Clara, ele chamou, a voz embargada, mas ela não respondeu. Ela estava se afastando, lentamente, como se estivesse sendo puxada por uma força invisível. Miguel estava lá também, sua expressão contorcida em horror. Eduardo, ela não é quem você pensa que é. O mundo girou e Clara virou-se para ele, mas o jeito que olhava era diferente. Os olhos antes brilhantes agora carregavam um vazio. Eu não sou a pessoa que você acredita, ela disse. A verdade, Dempo. A verdade é que eu não estou aqui para te proteger. Estou aqui para terminar o que comecei. O quê? A confusão atravessou Eduardo como um punhal. Você está mentindo! Não pode ser verdade! Mas a realidade estava diante dele. Ele nunca a conhecera realmente? Cada palavra que ela dissera, cada riso, tudo tinha sido uma farsa? As pessoas que você ama, Clara continuou, são apenas peças em um jogo maior, Eduardo. E você, meu querido, é apenas um peão. A sala estava cheia de murmúrios. Ele podia sentir olhares compridos, como se cada ser ali estivesse esperando por um agir. Você está jogando um jogo perigoso, Clara. Qual é o seu verdadeiro objetivo? Os olhos de Clara se estreitaram, mas havia uma tristeza neles. A hora da verdade chegou. Prepare-se para perder tudo. E no exato momento em que uma nova onda de choque percorreu o lugar, um grito escapuliu de sua boca. A revelação a golpeou em cheio. O que eles haviam construído, tudo se despedaçava. Francisco poderia ter desaparecido, mas o verdadeiro inimigo estava ao seu lado, e a confusão se tornava uma tempestade. Não! Eduardo gritou, sentindo uma onda de impotência. O que faria agora? Sua vida mudara, e naquele instante, tudo o que acreditou ser verdadeiro se tornara uma máscara. A escuridão girava em torno dele, como se quisesse engoli-lo inteiro. Qual seria o próximo passo? A única certeza que ele tinha era que as sombras traziam consigo segredos ainda maiores. O mundo girava ao redor de Eduardo. Ele estava preso em um turbilhão de emoções. E a expressão de Clara, uma mistura de dor e determinação, o deixava sem palavras. Estou aqui para terminar o que comecei. Ecoava em sua mente, e cada sílaba parecia um eco de um passado que ele não conseguia desvendar. Mas antes que pudesse digerir tudo aquilo, a sala começou a tremer. Eduardo, precisamos sair! Miguel gritou, puxando-o para o lado antes que as paredes se desintegrassem ao redor deles. O chão se rompia,
como se a casa quisesse engolir todos os segredos que ali estavam escondidos. Eduardo sentia a adrenalina aumentar em seu corpo. Os olhares da multidão ao redor se tornavam cada vez mais intensos, como se estivessem esperando por algo grande. Clara olhou para Eduardo, um brilho de desespero nos olhos. Você precisa acreditar em mim! Mas antes que ele pudesse responder, uma luz ofuscante iluminou o ambiente novamente. E então, o inconfundível som de um estrondo cortou o ar. As pessoas que você ama são apenas peças em um jogo maior. O sorriso de Clara se transformou em um semblante de dor. O chão tremia sob seus pés, e a tensão se acumulava no ar pesado. De repente, uma explosão estourou atrás deles. Cheguei a tempo, Clara! A mulher declarou, e o rosto de Clara diametralmente se transformou. O que você está fazendo? Destruindo o que há de podre, a mulher respondeu, sem hesitar. Você nunca deveria ter se apaixonado por ele. Ele é a chave para tudo o que estamos tentando derrubar. Eduardo sentiu um corte frio em sua alma. Do que você está falando? Ele mal conseguia absorver cada palavra. A mistura de sentimentos estava se intensificando novamente. Eduardo, eu sou a sua irmã, a mulher respondeu, e o impacto da revelação foi como um soco em seu estômago. Fui sequestrada quando éramos crianças. Alguém aprendeu. Eduardo ficou em choque. A mente lutava contra a realidade. O quê? Não pode ser! Mas algo em suas memórias começou a despedaçar. Fragmentos de lembranças que ele havia enterrado. Risadas entre irmãos, desculpas e promessas nunca cumpridas. E agora ela estava diante dele. Mas por que estava ao lado de pessoas que ele considerava inimigos? Eu lutei para encontrar você. Eles me encontraram primeiro. Quando Clara entrou em sua vida, era tudo parte do plano. O amor que você sentiu não era real, era uma arma. Agora você se tornou um alvo. A mulher gritou, seu olhar cruzando com o de Clara, que estava paralisada. Você mentiu para mim. As palavras de Eduardo saíram como um rosnado. Desconfiança, traição, dor. Sua cabeça girava com a descoberta. Miguel estava ali, observando, mas sua expressão era de preocupação. Ele sempre soube? As paredes desmoronavam ao seu redor, em um cenário de caos. O barulho da multidão se tornava ensurdecedor. Você precisa decidir, Eduardo. O tempo está se esgotando. A mulher gritou. Eu não! Eu não! Eu não sei o que fazer. Eduardo sentiu a pressão aumentar. As revelações o esmagavam. Não era apenas Clara, mas todas as peças de um quebra-cabeça que ele achava que já tinha montado. Como eu posso confiar em você? Em ninguém. Eduardo, você não tem escolha. Miguel insistiu. Francisco ainda está solta. E ele não desistirá até ter você. A única maneira de sair disso é unindo forças. Ali, em meio ao desespero e dúvida, Eduardo sabia que sua vida mudaria para sempre. A tempestade não seria a única a se intensificar. Revelações ainda mais profundas emanariam dessa reunião. O que ele escolheria na próxima fração de segundo? Antes que pudesse responder, mais uma explosão ecoou. E quando a poeira assentou, Eduardo viu algo que o fez gelar. Francisco havia reaparecido, segurando uma chave que brilhava sob a luz do relâmpago. Com um gesto, ele sorriu. A chave para seu passado e futuro, Eduardo. Pronto para descobrir a verdade. Uma onda de incerteza tomou conta dele. O que mais estava por trás de todas essas mentiras?
O destino deles e as respostas que buscavam estavam mais perto do que imaginavam. Mas Eduardo sentiu o peso daquela escolha se intensificar. E nesse mar de segredos e revelações, em que direção a vida dele realmente seguiria? A tensão pairava no ar, e o olhar de Eduardo estava fixo em Francisco, que sorria, segurando a chave como se tivesse a resposta para todos os seus problemas. O que você está esperando? Mostre-nos, de uma vez! Eduardo gritou, a voz tremendo com raiva e medo. As palavras pareciam ecoar no lugar, e a multidão ao redor, sombras do que uma vez foi uma vida normal, começou a murmurar. Clara estava a poucos passos dele, mas a expressão em seu rosto se transformava em desesperança. O chão tremia sob os pés, os ecos de uma tempestade que não era apenas lá fora. Francisco, então, apontou a chave para o chão. Prepare-se para a verdade, Eduardo. Ele girou a chave, e um barulho profundo reverberou através da mansão. Eduardo sentiu como se o chão estivesse se abrindo sob ele. Em um segundo, tudo estava cinza, e na fração de um segundo seguinte, uma luz ofuscante explodiu. Eduardo cobriu os olhos, ouvindo gritos e uma confusão imensa ao seu redor. Quando finalmente conseguiu abrir os olhos, estava em um lugar diferente. A sala parecia um labirinto de espelhos, e as faces refletidas estavam repletas de ira e dor. As paredes começaram a se desfazer em fragmentos de vidro, revelando flashes de memórias de sua infância, risos, brigas e a imagem. Ele ouviu a voz de Clara, mas agora parecia distante. Ela estava se afastando novamente. Desesperada. Não acredite nele! Clara, volta! Ele estendeu a mão, mas tudo se desfez como areia. Foi então que ele viu. Uma mulher saiu de uma sombra. Quando a luz iluminou seu rosto, Eduardo congelou. Era sua mãe. Vivia, respirava. Ele não conseguia acreditar. Mãe? A palavra escapuliu de seus lábios. A figura diante dele sorriu, mas havia tristeza em seus olhos. Eduardo, meu filho, a mulher disse, e a emoção o tomou por completo. Mas antes que pudesse se aproximar, Francisco interrompeu. Chega de ilusões, Eduardo. Ela não é o que parece. Eduardo virou-se, a confusão se transformando em raiva. Cala a boca! Você não pode simplesmente... Ela é parte de tudo isso. Francisco apontou com um dedo trêmulo, e a mulher hesitou. Francisco, você não entende. Eu não a deixei ir. Foi um erro. Nunca quis que você soubesse. A voz da mulher falhou e Eduardo sentiu seu coração apertar. Ele acreditou que sua mãe fosse a resposta, que a chave estava ali, mas a verdade estava se desvelando de uma maneira ainda mais dolorosa. Por que você voltou agora? Ele gritou. Por que não esteve comigo? Eduardo, eu não posso explicar tudo aqui. Há forças que... Uma explosão de risadas ecoou em volta e as sombras começaram a dançar. Clara gritou, seus olhos arregalados. Não acredite, Eduardo. Isso tudo é uma armadilha. Cala a boca, Clara. Francis retrucou. Você realmente acha que ele vai ouvir você? A verdade é que ele tem um papel a desempenhar. A sua verdadeira história é muito mais complicada do que você imagina. E então a revelação caiu como um meteoro. A mulher se virou para Eduardo com lágrimas nos olhos. Eduardo, Francisco não é só um rival, ele é seu irmão. Vocês dois são uma parte de algo muito maior, muito mais arriscado do que se atreveram a sonhar. Os segredos que guardam têm implicações que vocês nunca perceberam. O mundo de Eduardo despencou. Ele olhou para Francisco, o irmão perdido, e tudo o que acreditava a respeito da vida deles ruiu em um segundo. Isso é loucura! Não pode ser verdade!
E sentiu as pernas fraquejarem, enquanto as imagens de uma vida escondida surgiam em sua mente. Eduardo, precisamos escapar! Miguel gritou, puxando-o pela mão. O chão começava a rachar ainda mais, e a multidão parecia aguardar um desfecho que nunca viria. As memórias tornaram-se sombras, e as respostas estavam mais distantes do que nunca. As mentiras que moldaram sua vida desmoronaram, deixando um vazio que ecoava. O que ele faria agora? Francisco, seu irmão, a chave e a verdade estavam mais próximas do que se atrevia a imaginar. Mas o caos na sala aumentava. Sem saber em quem confiar, Eduardo sentiu que estava em uma encruzilhada, e a tempestade dentro dele, mais forte do que qualquer outra, estava prestes a alcançar o auge. Qual seria a próxima jogada? Um passo em direção às sombras, ou um salto na luz? As respostas estavam perdidas em um abismo, esperando para serem descobertas. A tensão aumentava, pulsando no ar, e Eduardo lutava para processar as revelações que o cercavam. A sala começava a desmoronar, mas sua mente girava ainda mais rápido. O que seu irmão realmente queria? O que Clara, por outro lado, havia mentido? Eduardo, Clara gritou novamente, mas sua voz soava distante. Ele se sentiu dividido, preso entre a mulher que amava e a verdade que estava sendo revelada como uma tempestade. E então, o chão sob seus pés tremeu, fazendo as rachaduras se espalharem mais. Ele precisaria decidir rapidamente: confiar ou sair correndo. Eduardo, você precisa acreditar em mim! Clara se aproximou, suas mãos tremendo. Mas antes que ele pudesse responder, Francisco interveio. Basta dessa drama! É hora de você enxergar a verdade! A expressão de Clara se contorceu em dor. A verdade? Que verdade, Francisco? Ela estava desesperada, mas era uma sombra de quem ele conhecia. Algo dentro dele se partiu. Ele queria acreditar nela. Então, uma explosão de luz cortou o ambiente. No meio do clarão, Clara hesitou, como se lutasse contra uma força invisível. Mas o que ninguém esperava aconteceu. O foco da luz se expandiu e revelou uma figura familiar. Uma mulher, e não qualquer uma. Era a mãe de Eduardo. Não, não pode ser. Eduardo sussurrou, sua voz falhando. O corpo dele estava paralisado, a visão embaçada. A imagem de sua mãe era um eco do passado, algo que ele havia perdido, para sempre. Eduardo. Ela estendeu a mão, como se quisesse abraçá-lo, mas então a expressão dela mudou. A dor invadiu seu rosto. Você tem que entender. Eu nunca quis que isso acontecesse. Estava tão perto de vocês. A multidão ao redor começou a murmurar. As vozes se misturavam em choque. Francisco, com um brilho nos olhos, olhou para Eduardo com satisfação, como se estivesse esperando por isso. Agora você vê? A verdade é um ciclo, e ele apontou para a mãe de Eduardo. Ela nunca saiu do jogo. Não, isso não pode ser verdade. Você está mentindo! Eduardo gritou, a angústia enrolando seu coração com uma dor aguda. Você nunca esteve aqui. Por que agora? Porque há muito em jogo, meu filho. A mãe dele respondeu. Sua voz era um misto de tristeza e firmeza. Os riscos que você e sua irmã correram têm raízes profundas. Francisco nunca foi só um rival. Ele faz parte da verdade que nos separou. Então Clara ergueu a voz. Eduardo, não acredite. Ela não é quem você pensa. Não confie nessa mentira. Mas a confusão no olhar dele crescia. O que você está escondendo, Clara? O que mais você sabe? As paredes da sala balançavam, a estrutura parecendo querer ruir, como se a própria casa estivesse lutando contra a verdade. Era um quebra-cabeça com peças que não se encaixavam. A madre de Eduardo se virou de novo, agora mais alerta. Você precisa saber, Eduardo!
Há uma tensão entre nós, entre você e Francisco, que nunca deveria ter existido. E a Clara? E antes que ela pudesse terminar, uma energia estrondosa explodiu na sala. A luz ficou quase insuportável, ofuscando a visão de todos. Então, algo aconteceu. Uma onda de choque varreu o ambiente, seguida por um barulho ensurdecedor. A casa começou a se desintegrar e Eduardo percebeu sua mãe se contorcer. "Cuidado!" Miguel gritou, puxando Eduardo. O chão se abriu como um abismo voraz. Eduardo tentou entender o que estava acontecendo, mas em um momento de desespero absoluto, a luz voltou a envolver tudo. E assim que pensou que tudo ia acabar, ele sentiu um puxão e foi arremessado para uma nova dimensão. O que não era só um novo lugar, mas um novo tempo. Ele olhou para o que antes era sua vida, a sala de família, agora em ruínas. E de repente estava de volta ao passado, de pé na sua casa de infância. Eduardo jarrou, o coração acelerado. Ele não estava preparado para o que isso significava. A voz da mãe ecoava como um sussurro. "Eduardo, você precisa fazer a escolha certa." Uma sombra se abateu sobre ele. O passado se misturava e os rostos conhecidos se tornavam estranhos. Ele estava em um círculo vicioso, forçado a enfrentar um dilema. Tudo o que sabia estava se desfazendo. Quem realmente eram as pessoas ao seu redor? A verdade era mais complexa e que ele jamais poderia imaginar. E no fundo, Eduardo percebeu que a tempestade dentro dele era apenas um sopro comparado ao que ainda estava por vir. Ele tinha que agir, mas o que fazer agora? A única certeza que tinha era que o futuro estava mais obscuro do que nunca. Eduardo estava paralisado, o coração batendo forte no peito. As revelações guiavam em sua mente como um tornado. A imagem de sua mãe diante dele, tão real e tão distante, desafiava tudo o que ele acreditava. "Você é minha mãe?" ele sussurrou, sem acreditar que poderia ser verdade. Mas toda a dor e as perguntas sem resposta o cercavam. "Eduardo, você precisa entender. Eu sempre estive aqui para te proteger, mesmo longe", disse ela, os olhos marejados de lágrimas. "A verdade é mais complexa do que você imagina. O que acontece agora vai decidir o futuro de todos nós." "O que você quer dizer com isso?" Miguel, seu irmão, sua mente lutando para entender onde estava a realidade. A casa continuava a tremer, ecos de sua nova verdade se espalhando, enquanto Clara olhava de um lado para o outro, inquieta. "Francisco é parte de uma antiga rivalidade e precisamos derrubá-lo. Ele não só quer o poder, mas quer acabar com você." A mãe de Eduardo fez uma pausa, a tensão aumentando a cada segundo. "A chave, Eduardo. A chave é o que ele quer. Vamos detê-lo juntos." Eduardo respirou fundo, tentando ignorar o ruído ensurdecedor ao redor. Clara se aproximou, seus olhos refletindo luzes de esperança. "Eduardo, eu não sabia de tudo isso. Só queria estar ao seu lado." Sua voz estava trêmula, mas suas palavras carregavam uma sinceridade que cortava o ar pesado. "Você não entende. Não pode confiar em Francisco. Ele é ardiloso." Clara continuou, olhando para o irmão com desdém. Mas Eduardo não sabia em quem acreditar. A multidão ao redor se tornava cada vez mais impaciente, as vozes subindo em clamor. "Basta! A batalha não é aqui!" Francisco gritou, interrompendo. "Você ainda pode fazer a escolha certa, Eduardo. Vem comigo e poderemos reescrever a história." Os olhares se cruzaram. Eduardo sentia que a ordem estava prestes a desmoronar.
e que ele estava no centro de tudo. Qual é a verdade? O que vocês esconderam de mim até agora? A raiva e a dor transbordavam em sua fala, ecoando na sala. Os arrepios correram por seu corpo quando ele viu Clara hesitar. E isso lhe deu uma ideia, um lampejo de esperança. É tudo uma questão de lealdade, não é? Então, você está do lado dela ou do meu? Miguel interveio. Mãe, eu preciso saber. Você quis me proteger, mas com que custo? As paredes começaram a rachar de novo, o tempo se esgotando. Vocês, todos vocês estão aqui, mas sempre há uma escolha, Eduardo. Ela gesticulou. A chave não é só o controle, mas uma decisão. O que vai fazer agora? O turbilhão de emoções tomou conta. Um grito de desespero ecoou, e num impulso, Eduardo se virou para Francisco. E se eu não quisesse mais fazer parte do seu jogo? Os olhos dele se estreitaram, e num flash, Eduardo atirou a chave que tinha na direção de Francisco. Se você quer isso, terá que lutar para conseguir. A sala ficou em silêncio. Francisco, surpreso, hesitou um segundo. E aquela fração de segundo foi tudo que Eduardo precisava. Ele se virou para Clara e Miguel. Vamos fazer isso! Precisamos unir forças, ser mais rápidos do que ele. No momento em que se voltaram para enfrentar Francisco, um novo estrondo ecoou pela casa. O chão estava desmoronando. E com um último olhar para sua mãe, Eduardo percebeu que precisavam correr. Saia agora! Ele gritou, puxando Clara e Miguel pela mão. A saída estava logo ali, e antes que eles conseguissem alcançar, a luz do relâmpago explodiu, revelando um novo caminho. O passado talvez estivesse se desvanecendo, mas o futuro era uma porta prestes a se abrir. Eduardo sabia que uma nova batalha estava por vir, mas nesse instante, sua vida estava despedaçando o que ele acreditava. O que viria depois? O que estava do outro lado da tempestade? A sensação no fundo da barriga dizia que ele havia alcançado apenas a superfície do que estava por vir. A busca pela verdade ainda estava longe de terminar, mas estava disposto a enfrentar o que viesse, pois agora ele tinha aliados ao seu lado. Juntos, eles enfrentariam o desconhecido. E falando em enfrentar novos desafios, você precisa se inscrever imediatamente no canal. Não perca as próximas histórias exclusivas que estão por vir. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e ajudar a disseminar mais aventuras como a de Eduardo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final impactante. Não espere nem mais um segundo para compartilhar esse vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam se inteirar de todo esse desfecho incrível. Os verdadeiros fãs sabem.